Bom dia, boa segunda-feira para todos. Ensinamento de Meishu Sama: impedimento à expansão da messiânica. Publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 2, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Pelas minhas observações, o dirigente de fé Shōjo está sempre criando um ambiente de constrangimento e opressão, e por isso não permite que a messiânica se expanda. O frequentador, por sua vez, sente-se ameaçado, principalmente quando o responsável proíbe de fazer isto ou aquilo, ou diz que determinados comportamentos não estão de acordo com a vontade de Deus. Atitude correta não significa, pois, coerção. Muito pelo contrário, o dirigente tem de proporcionar um ambiente de liberdade e espontaneidade, para que as pessoas possam sentir-se bem. Agindo dessa forma, o responsável pela difusão estará cumprindo os desígnios divinos. Tipo de democracia, uma liberdade, né? Aqui, por exemplo, tem as pessoas que dedicam todo dia, né? Segunda-feira de manhã vem, abre a igreja, terça, quarta, cada dia um, que vem, abre a igreja, aí prepara, oferenda, limpa o altar, né? E fica até a hora de fechar. Fecha a igreja, vai até a hora do almoço, depois à tarde vem outro, abre, fica até às 18 e tal, né? Aí, assim, dificilmente, não lembro de falar assim, você tem que fazer isso. Sempre assim, você quer? Não, se não dá, não tem problema. Nunca obrigando. Sempre tentando perceber se a pessoa tem o desejo ou não de dedicar. Porque não adianta obrigar alguém a dedicar que não queira. Porque não vale nada a dedicação. Quando a gente dedica, como diz o Salmo de hoje, querendo aparecer, querendo mostrar, olha, eu fiz isso, olha, fiz aquilo outro, olha que eu tô, olha como simplesmente querendo mostrar, querendo elogio, ele não dá certo. Mas isso eu não falo. O que conta muito é aquilo que a gente faz que ninguém está vendo, né? Já falei várias vezes aqui, né, de pessoas que iam limpar o banheiro, mas chegava lá no banheiro e já estava limpo. Alguém já tinha limpado. A pessoa ia de madrugada, de noite, limpar banheiro. Chegava no outro dia de manhã, eu mesmo ia lá, falava, ué, tá tudo limpinho, né? Aí, não limpar. Tinha gente que ia, falava, não, eu limpo de novo, né? Eu mesmo não limpava. Mas já está limpo, eu vou limpar de novo, né? Para gastar água e material, então não precisa, né? Mas assim, quando chegava na hora do almoço, alguém ia lá e limpava de novo. Depois à noite limpava de novo. Quando eu ia de manhã, estava limpo. Até que chegou uma hora, eu falei, deixa pra lá, vamos fazer outra coisa, né? Aí parei de limpar banheiro. Assim, mas ninguém era obrigado, nem nada. Tinha lá uma lista nem tinha lista, na verdade. A pessoa, quando queria,
ia, perguntava: olha, eu quero dedicar, o que eu posso fazer? Se oferecia, a pessoa se oferecia. Aí, né, aquele que estava fazendo já falava: você quer? Então, você quer fazer o quê? Isso. Qualquer coisa que você falar, eu faço. Sério, né? Teve uma época que dediquei na Torre de Mirou, quando estava construindo, né, a Torre de Mirou, e tinha altar, né? Tinha altar, era feito as orações, tudo. Tinha Daiko Minerai, Meixo Sama, tudo. O reverendo Mitsu ficava lá, fazia as orações, era bem. E quando eu cheguei, tinha uma pessoa que limpava o altar, né? E aí tinha uma outra pessoa que queria limpar o altar também. Aí ficava falando assim: aquela pessoa que está limpando o altar, nossa, mas ela não tem condição para isso. Você vai querer denegrir a imagem da pessoa para ela poder então limpar o altar. E assim foi feito. Tiraram a pessoa, colocaram outra. Então não durou um mês. Saiu. Veio tanta purificação, não aguentou, saiu. Aí colocava um outro, porque aquele primeiro também já não quis mais. Falei: então, quero, eu faço outra coisa. Ele não se importava, na verdade. Não era. Porque a pessoa olha e fala assim: esse é o principal dedicação, a mais importante. Mas o senhor fala que isso não existe. Porque muita pessoa que está limpando banheiro, varrendo calçada, né, ou ministrando, está dedicando com muito mais amor do que aquele que está querendo. Porque de manhã todo mundo acordava e ia fazer alguma coisa e via a pessoa limpando o altar. Ficava com inveja, na verdade. Inveja, simplesmente inveja. Porque achando que ali era onde ia receber mais graça, porque ali era o melhor lugar. Meixo Sama falava assim: eu não me importo se eu tiver, lá na época não tinha saneamento básico quando eu estava construindo. Então era um buraco, né, que ficava tudo depositado ali, as fezes, urina, tudo ali. E de vez em quando aquilo enchia, tinha que tirar. Então tirava, colocava numa espécie de um saco, amarrava, colocava um pau assim, e 2 pessoas iam carregar. Mas você fala: se eu tiver que fazer isso, eu vou ser o melhor nisso. Para mim não interessa. Tudo é dedicação. Todas é honrosa. Né? Depende do espírito que a gente está fazendo aquela dedicação. E não da dedicação em si, do que é, né? É interessante, todo mundo queria limpar o altar, varrer a nave, ninguém queria, porque a nave ela era uma lajota que tinha um desenho e que enchia de pó ali no meio, e era enorme. Quem já foi lá, né, quando era ainda, mas a nave era mais ou menos do tamanho que é hoje, lá na Torre de Mirou. E ficava cheio, ninguém queria, porque dava um trabalho. O altar limpava em 10 minutos, que era um altar desse tamanho, assim, pequeno, né? Era rápido. Mas a nave era quase 1 hora varrendo o chão, se fizer bem feito, né? Então, quando era para fazer o que era mais difícil, ninguém queria. Só que justamente aquele que era mais difícil, você via como estava a pessoa tão bem, tão satisfeito, tão alegre, tão feliz com a dedicação que ele estava fazendo, né? Então, assim, ninguém era obrigado, todo mundo era convidado a fazer, né? Então, aqui também, pelo menos, tem agido assim, né? Convite. Você quer vir? Que dia você quer vir? Quando você pode vir? Mas eu tenho que ir. Não, você tem que vir quando você
quer, não é quando eu determinar. O seu compromisso não é comigo. Eu não tenho. Então eu tenho que ficar avisar se eu não for, claro, porque senão como eu vou adivinhar, né? Tenho que vir mais cedo e preparar tudo, não é? Assim, coisas simples, não tem, né, dificuldade, mas a cabeça do ser humano, a cabeça do ser humano é muito difícil. Arruma picuinha, coisa que não leva a nada, só leva aquele mal-estar, aquele constrangimento. Muitas vezes não é o dirigente, é o próprio membro causando tudo isso. Aí quando vem, fala: cadê o membro? Não pode vir. Aconteceu isso. Não sei o quê. Porque o mexicano é que coordena tudo, na verdade. Ele é que traz, ele que tira. Não é ministro, só olhando o que está acontecendo. Meio que não pode fazer nada, na verdade, né? O que pode fazer é passar algum conhecimento que tenha mais, experiência que já teve, né? Só. Do resto é pessoa com Deus, pessoa com mexicano, né? Deus não olha as pequenas falhas, mas, em especial, observa o desvelo devotado ao trabalho de salvação ao próximo. Aí a pessoa fala: aquele medo, né, isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado. Deus não fica vendo isso. Ele tem mais o que fazer. Ele não é fiscal de obra. Não é fiscal de obra. Não é fiscal de nada. Agora ele olha o coração da pessoa. Com que amor a pessoa está fazendo? Está fazendo com makodô? Aí Deus, isso é importante. Isso que conta. Você fazendo com amor, não é? Aí é. Não interessa o quê? Se você varrendo o chão com amor, vale muito mais do que limpando o altar e, né, reclamando. Aí não adianta. Essas coisas que a gente tem que atentar, né? Portanto, se o seguidor apresenta, por exemplo, 3 falhas, mas conseguiu 7 conquistas, fazendo-se a conta, sobram-se 4 pontos positivos. Assim terá a proteção de Deus e receberá inúmeras graças. Então, eu não sei, acho que eu falo isso quase todo dia. Não fiquem olhando o defeito, o que a pessoa está fazendo errado. O pior é que não é só olhando e comentando e falando do erro dos outros. Quer dizer, você fazendo isso já é um erro. Mas se você falando, cometendo 20 erros, mas ajudando 20 pessoas, empatou, 0-0. 0-0. Mas se você falando de nada, de ninguém, olhando os seus erros, você acertou. 1-0. Olhando o seu. Você achou 20 erros seus e está tentando melhorar. O dos outros você olha, você vê, mas você não fala. Você pensa, mas não fala. 20 acertos. Aí o que acontece? Começa a receber graça. Senão a gente mesmo que faz errado aí quer receber graça. Como? Fazendo tudo errado, né? Sempre olhando se o outro está, se o outro não está. Se está fazendo, se não está. O que está fazendo, como não está, né? Principalmente na igreja, né? Igreja tem ministro está olhando tudo. Se ele achar alguma coisa está muito errado, né? Sei lá, pegou a vassoura de varrer a rua para varrer o altar. Aí ele vai falar: olha, não é essa.
é aquela, viu? Essa é para lá, essa é para cá, né? Tem esses pequenos detalhes, né? Às vezes, ou a pessoa está fazendo alguma coisa muito errada, né? Um homem chega e começa a mexer com todas as mulheres, né? O ministro vai chegar e chamar, falar: olha, não pode fazer assim, sou obrigado a te mandar embora. Porque não é assim, não, pode tudo, né? Tem limite, né? Já pensou? Não, quero ir pelado na igreja. Não pode. Não é? Não pega bem, né? Eu vou na praia, primeiro eu vou fazer uma oração, aí vem de biquíni. Não é adequado. Então alguém é obrigado a orientar, falar: olha, querido, qualquer um pode falar, na verdade, falando com amor. Não, mas porque tem pessoa que faz assim: tá vendo? Não fala nada, não orienta nada, não diz como é nada, mas pega e fica criticando a pessoa que errou. Ou seja, você está errando tanto quanto aquela pessoa que está errando. Não adianta nada. Você não fez para ajudar, fez com maldade. Você é afundando. A pessoa está vendo que tem alguma coisa que não está fazendo certo, aí com muito carinho, com muito amor, ou não fala nada, deixa. Deus está vendo. Se não é com amor, então deixa. Deus está vendo tudo. E Ele vai julgar tudo, julga tudo. Não precisa morrer para ser julgado. Deus está constantemente julgando, o tempo todo, o tempo inteiro. Esse Meixo Sama falou, né, daquele Deus justo se manifestando através da messiânica, já julgando os vivos, não é? Antes eram os mortos, né? Madame, você fazia tudo errado, aí só ia ser julgado quando chegasse lá. Agora já é fazendo, sendo julgado e pagando ou ganhando, recebendo, não sei. Vai do que cada um fez mais o bem do que o mal, você vai, né? Mas você fazendo muita maldade, difícil. A diferença de procedimento reside, então, no tipo de fé. Quem se propõe a uma postura shōjo visa somente o próprio bem e não agrada a Deus, mas aquele que se esquece de si mesmo, mantendo o ardente desejo de salvar o maior número possível de pessoas, seja através do jorei ou da divulgação dos ensinamentos, sempre será bem-aventurado. Essa é a atitude certa de quem professa a verdadeira fé. Tem pessoa que tem facilidade para dedicar, fazer limpeza. Tem pessoa que tem facilidade para fazer donativo de gratidão. Faz muito, ajuda muito. Tem pessoa que tem facilidade para ministrar jorei, sentar e ficar lá ministrando jorei. Tem pessoa que tem facilidade com falar o ensinamento. Cada um tem o seu. Então, outro dia eu escutei: a pessoa não ministra jorei. O que tem? A não ministra jorei, faz o que ela faz? E outra coisa, a gente tem que ficar olhando o que o outro, se o outro tá, se não faz, se deixou de fazer. Olha você, sempre olhando os outros, sempre os outros, sempre querendo arrumar, consertar o outro. Deixa. Se aqui, por exemplo, tem uma pessoa que não ministra jorei, aquilo te incomoda? Pergunta a pessoa: desculpa, eu queria fazer uma pergunta. Por que você ministra jorei? Talvez a pessoa tenha algum motivo, né? Por exemplo, a pessoa vem ministrar jorei, né? Vem dedicar.
e ninguém pede nada para a pessoa ministrar, ela fica lá, esperando alguém pedir. Como o Meixão fazia, né? Se não pedisse, ele não ministrava. Ele não pede. Ele ficava lá vendo a pessoa sofrer, deixava. Até a pessoa ter humildade, né? Pedir. Quando tinha essa humildade, falar, agora o coração abriu. Enquanto o coração está fechado, não dá. Tem que deixar. Primeiro. Até abrir, aí abre, aí vai. Então, o outro é... Aquela pessoa não dedica. Não dedica no quê? Você não sabe. A gente não sabe vida dos outros. Você não conhece nada da vida dos outros. A gente vive alguns momentos com a pessoa durante o dia, ou no trabalho, onde for, acha que conhece a pessoa. Não sabe. Não sabe nada. Imagina, um espírito que já nasceu centenas de vezes nesse mundo. Você não conhece nada daquele espírito. Nada. Não sabe que já viveu, o que não viveu. A experiência espiritual que tem. O aprimoramento de cada um. Não sabe nada. Então deixa de lado. Deixa para lá. Sempre o próprio reverendo Nagahashi falava, Kanon tem aquele olhar assim, que não é olhando fora, olhando dentro. Olha dentro de você. Que tipo de sentimento está vindo? Que tipo de coisa está falando? Está falando para ajudar ou querendo desmerecer os outros? Isso é maldade. Pura maldade. Demonstrando o quê? Que você está nada bem, está muito mal. Como diria o ditado, o sujo falando do mal lavado. Não serve para nada. Não serve para nada. Então são pequenos detalhes que a gente tem que olhar em nós. Se a gente está vendo nos outros, e a gente vai ver, porque agora era do dia, é tudo tão claro, tão nítido, e você vendo com o espírito de querer prejudicar, não está bom. Se você vendo e querendo ajudar aquela pessoa, aí está bom. Essa é a diferença. A gente vê uma coisa errada, você querendo consertar, é ótimo. Mas você vendo uma coisa errada, além de não consertar, espalhando para todo mundo que aquilo lá está errado, é péssimo. Essa maneira, né? Some de cada um. Se a gente não faz parte da solução, muito provavelmente está sendo parte do problema. Uma pessoa que vê problema em tudo e não faz nada para resolver, não adianta nada essa pessoa. Nada, não serve de nada, né? Já os que praticam o amor egoísta dificilmente prosperam, ficam estagnados. São pessoas muito preocupadas com a opinião dos outros a seu respeito, em especial quando lhes fazem alguma crítica. Tem pessoa que a pessoa fica mal porque recebeu uma crítica, porque está muito preocupado com ela mesma. O que vão falar de mim? Que vão dizer a meu respeito? Nossa, o que vão pensar? Está preocupado até com o que o outro está pensando. Larga a mão. Deixa que diga, que fale. Deixa isso para lá. O que tem? O que há? Deixa para lá. Não se incomoda. O que se estão falando? Não estão... O importante é sua consciência. Se você está fazendo o que você consegue, está se esforçando, pode errar, não tem problema errar.
problema de você errar não é seu, é os outros olhando e querendo falar, tá vendo, ele erra, é ruim. Julgando, né? Então isso não é problema seu, é problema dos outros. Você errando, mas está ali querendo acertar, querendo melhorar, se esforçando, Deus está vendo tudo que a gente faz. E é o único que realmente tem o poder de julgar, certo ou errado. O único. Então, a gente não deve satisfação para ninguém que não seja para Deus. Para nós mesmos, né? Se a gente for esperto, a gente mesmo vai se cobrar. Não precisa, claro, se alguém vem e fala, olha, você, puxa, acho que essa maneira que você está fazendo está errado. Tem pessoa que, se você fala isso, a pessoa vai agradecer, ai, que bom, eu não estava enxergando, que bom que você me avisou. É verdade, estava fazendo errado. Nossa, agora você me avisou, agora eu vou. Mas tem pessoa que fala, o que você tem que ver com isso? Não se meta com a minha vida. A pessoa não quer melhorar, ela quer, então deixa. Uma vez você fala, segunda vez deixa. Porque ego impede a pessoa de enxergar quem está querendo ajudar ou atrapalhar. Você não enxerga. Então é difícil mesmo, né? Então, para ajudar os outros, tem que ter um pouco de sabedoria. Você vê quem quer ajuda e quem não quer. Tem pessoa que não quer nada de ajuda, só quer confusão, só quer arrumar uma confusão enorme. Verdade. Tem que ter consciência, né? A maneira correta de agir nesses casos consiste em não dar importância a comentários maldosos, pois a verdade um dia virá à tona. Devem sim procurar ser amados por Deus. Esse ponto parece insignificante, mas representa a grande diferença. Não dá importância ao que os outros estão falando. Se importe com o que Deus acha. Isso é o que Deus acha. É importante. O que os outros acham não tem a menor importância. Zero, nenhuma. Coisa maldosa, sabe? Não tem importância. A maldade dos outros para com a gente não importa. O que importa é a gente saber se a gente está agindo bem ou mal. Isso importa. Importa. Se a gente está, qual é a nossa intenção? Qual é a nossa... Aí isso importa. E quando receber crítica, não achar ruim, achar bom. Na verdade, bom. Alguém está vendo aquilo que a gente não está vendo. Pode ser que esteja errado, ou não, a gente vai analisar. Mas nunca rejeitar as críticas. Aquelas que são feitas com o intuito de ajudar, e não aquelas com maldade, né? Palavra que sai da boca pode ser boa ou ruim. Não é questão de palavra feia ou bonita, nem de palavrão ou não sei o quê. É o que vai junto com palavra. Está indo com amor, com makotô, com sinceridade, honesta. Aquele é bom. Aquela que vai com coisa negativa, com intenção de esfaquear, de machucar, de agredir, de diminuir, de ridicularizar, essa é ruim. Essa palavra é péssima. Pode ter o melhor vocabulário do mundo, é horrível. É uma fumaça negra que só mostra o quanto a gente não está bem, né? Só isso.
Pessoas de fé dágio nunca julgam o seu próximo, afirmando ser bom ou mal. Ao contrário, diferem dos praticantes da fé xojo, que estão sempre determinando o bem e o mal dos outros, colocando-se assim na posição de Deus, num procedimento profundamente inadequado. Sem comentários. Dá para entender muito bem. Não dá, portanto, para distinguir o certo e o errado somente através de observações aparentes, nem admitir a verdade sem primeiro aceitar o Pai do céu como o único conhecedor do coração humano. Só Deus enxerga nosso coração. Outra pessoa que fala, aquela pessoa é ruim, essa pessoa que está falando isso, ela é ruim. Isso é óbvio. Porque maldade está partindo de dentro dela, falando que o outro é ruim, que é mal, que é não sei o que faz isso, que faz aquilo. Essa pessoa não está bem. Ela nem é. A gente não pode nem dizer que é uma pessoa má, mas ela não está bem. Precisa ajuda. É uma pessoa precisando de ajuda. Não está bem. Se está bem, você não fala isso. E você sabe que a pessoa tem o bem e o mal dentro de si. O que tem é que a pessoa não está consciente de que tem o bem e o mal dentro dela e que ela deixa atuar, às vezes é carregada pelo mal, está fraco, na verdade. Não tem força para vencer o mal dentro de si mesmo. Precisa de força. Como que a gente pode ajudar? É enfiar a luz de Deus dentro da pessoa. Aconselhar, ler ensinamento, ministrar joelho, aconselhar, dedicar, explicar essas verdades para a pessoa, muito honestamente, sinceramente. Às vezes não é só falar delicadamente. Falando muito delicadamente, às vezes a pessoa não ouve. Às vezes precisa de tipo de choque. Você já viu quando você está meio dormindo? Aí alguém vem e fica para você. Você dorme mais ainda. Parece uma canção de ninar. Mas se alguém vem com um aparelhinho de choque, e você é a hora, desperta. Porque choque. Então tudo isso é maneira que a gente pode ter para ajudar as pessoas, né? O mais importante é, como o Meshama fala no Salmo, ser honesto. Fala a verdade. Imagina, eu tenho um problema com alguém, né? Aí eu ficar falando para os outros. Eu tenho que chegar para a pessoa. Falar, eu tenho um problema com você. Ou não. Ou não falar. Mas o único que eu poderia falar é com a própria pessoa. Eu não falando para todo mundo do problema que eu tenho com os outros. Só chegar aqui e começar, olha, tal pessoa isso, tal pessoa aquilo, tal pessoa isso. Meu Deus, aí acabou tudo. Perdido, né? Aí perde tudo. Tá bom, começamos bem a segunda-feira. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.